Nossa história começa em 1850 em Nova York, quando 3 irmãs conhecidas como as Irmãs Fox chamaram a atenção pública com suas sessões espirituais. Elas afirmavam ser capazes de contatar os mortos e produzir fenômenos conhecidos como batimentos ou rappings. A notícia sobre as 3 irmãs logo se espalhou e pessoas vinham de todas as partes do país para presenciar o fenômeno. Foi quando a irmã mais velha, Lee Fox, decidiu transformar a habilidade das irmãs em negócio lucrativo e nomeou-se empresária das meninas. Em pouco tempo, as 3 médiuns atraíram a atenção dos ricos e famosos, viajaram pelos Estados Unidos com suas demonstrações e encorajaram muitas outras pessoas em busca de fama e dinheiro a produzir os mesmos fenômenos. A época era propícia para o negócio. Com mais de 500 mil de mortos na Guerra Civil Americana, muitos tinham um parente ou amigo com quem gostariam de entrar em contato. Logo, o espiritualismo se tornou uma febre, e no final do século XIX, sessões espirituais já tinham se tornado extremamente populares. Nessas sessões, espíritos se manifestavam através de sons, objetos eram atirados ao ar e ectoplasma saía da boca e dos ouvidos dos médiuns. Depois de quase 40 anos dessas demonstrações, Margaret Fox, arrependida com o que elas haviam popularizado, confessou a um jornal de Nova York que tudo não passava de uma fraude. E no dia 21 de outubro de 1888, Margaret e Kate Fox fizeram uma demonstração pública de sua técnica na Academia de Música de Nova York para mais de 2.000 pessoas. Mesmo com a confissão de Margaret e Kate e com a demonstração pública, o espiritualismo continuou a crescer nos Estados Unidos e na Europa. No início do século XX, o espiritismo já florescia na Europa sob a influência da obra de Allan Kardec e de pessoas célebres como Arthur Conan Doyle. No entanto, nos anos 20, Harry Houdini, considerado por muitos o maior mágico de todos os tempos, começou a visitar sessões mediúnicas e desmascarar médiuns de sua época. Houdini viajou os Estados Unidos e a Europa, fazendo demonstrações públicas e explicando como os médiuns se utilizavam de técnicas de mágica e ilusionismo para enganar aqueles que assistiam às sessões, incluindo cientistas e acadêmicos da época. Em 1924, Houdini publicou seu livro sobre o assunto, Um Mágico entre os Espíritos, e nele relatou em detalhes como as fraudes eram criadas pelos médiuns. A tradição de Houdini é hoje seguida pelo mágico James Randi, criador da Fundação Educacional James Randi, que oferece um prêmio de $1 milhão para qualquer pessoa que demonstrar, sob controle experimental, qualquer tipo de poder paranormal ou sobrenatural. E até hoje, nenhum dos milhares de candidatos ao prêmio obteve sucesso em demonstrar seus poderes paranormais. Mesmo tendo sido desmascarado como fraude nos Estados Unidos e na Europa, o espiritismo chega ao Brasil em 1883 com o periódico Reformador e logo após, em 1884, com a criação da Federação Espírita Brasileira. Mas foi com o médium Chico Xavier e sua entrevista em 1971 ao programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi que o espiritismo começa a crescer no Brasil. Mas o que pouco se fala sobre Chico Xavier é que no começo dos anos 60, este famoso médium participou de apresentações fraudulentas com a médium Otília Diogo. Fraudes reveladas na época pela revista O Cruzeiro. Nesta mesma época, Chico Xavier conheceu Valdo Vieira, que o alertou para o perigo de se envolver em truques tão fajutos e o aconselhou a continuar com a psicografia, um método muito mais sutil e difícil de ser desmascarado. Naquelas reuniões que fazia de efeito físico, não aparecia que era fajuto. Dele. Tudo isso. Hoje eu falo que as coisas todas já passaram, é bom a gente clarear as coisas que a natureza humana não falha, não. Em 1958, Amaury Pena Xavier, sobrinho de Chico Xavier e médium com 50 livros publicados, foi à redação do periódico Diário de Minas, em Belo Horizonte, e confessou que suas mensagens, como também as mensagens de Chico Xavier, não passavam de fraudes. Segundo Amaury Pena, desde os 13 anos de idade, Chico Xavier o treinou para imitar o estilo de escritores famosos. Também revelou que Chico Xavier lia muito, conhecia muito bem as obras dos autores que psicografava
Vivia estudando seus estilos e sabia imitá-los com grande habilidade. As ditas mensagens mediúnicas podem ser classificadas em duas categorias. Ou são vagos discursos espirituais sem qualquer conteúdo, ou então trazem alguma informação sobre a vida do falecido. Essas informações são coletadas através de pequenas conversas com os parentes do falecido antes das sessões e logo após repassadas para o médium. Neste vídeo, Valdo Vieira revela como essas informações chegam aos médiums. Então eles mandavam, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandaram essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. A mesma coisa aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Boa noite. Este é mais um vídeo da série O Espiritismo é uma Farsa. O nome desse vídeo é 10 provas e evidências que desmascaram Chico Xavier. Ele vai ser dividido em duas partes. O primeiro com esses argumentos e o segundo com os demais. Então, para começar, eu vou falar do caso das fotos falsas que foram apresentadas à equipe da revista O Cruzeiro em 1964, quando a equipe foi até Uberaba na tentativa de fazer uma reportagem sobre as espetaculares sessões que eram abertas por Chico Xavier, eram conduzidas por Valdo Vieira e tinham a participação especial de uma médium chamada Otília Diogo. Essa equipe de médiums, quando da chegada da equipe do Cruzeiro na cidade, apresentou para ela uma série de fotos que eles diziam que comprovavam a veracidade das aparições, dos ectoplasmas e das maluquices que eles faziam lá. Uma das fotos, e que eu acho que compromete, a que mais compromete Chico Xavier é essa aqui. Vocês vão encontrar na revista O Cruzeiro, de janeiro de 1964. E aqui está Chico Xavier à esquerda, Valdo Vieira à direita, no meio Otília Diogo, e sentado na frente dela, um médium chamado Antônio Alves Feitosa, expelindo o que os médiums diziam ectoplasma pela boca. Acontece que a gente sabe que ectoplasma não existe, e a gente também sabe que, pelo menos uma das pessoas aqui, foi pega mais tarde por farsa, por charlatanismo. A pessoa era a mulher que está fantasiada aqui de fantasma. Então, com isso, a gente pode concluir que aconteciam, sim, fraudes em Uberaba. Aconteciam fraudes em Uberaba quando Chico Xavier estava em Uberaba. Aconteciam fraudes no centro espírita frequentado por Chico Xavier. Chico Xavier andava na companhia de pessoas que a gente sabe que eram farsantes. E a gente também pode especular se Chico Xavier não era só mais um desses farsantes, porque para montar uma foto dessa não é uma coisa simples, ou então que uma pessoa simplesmente inocente vai deixar que as pessoas atuem dessa forma e não perceba que tudo aquilo ali é uma encenação. Então, para continuar, eu vou falar das psicografias falsas que foram registradas na revista Realidade de 1971. Um repórter chamado Hamilton Ribeiro foi até Uberaba com a tentativa de pegar Chico Xavier. Para pegar o Chico Xavier, ele fez um teste. O teste era o seguinte: ele inventou um nome e um endereço e entregou para Chico Xavier, sem Chico Xavier saber que aquele nome e endereço não existiam, para ele psicografar. A ideia era a seguinte: se Chico Xavier psicografasse alguma coisa, aquela psicografia seria falsa, porque já que não existia nenhum nome, nem o endereço que estava ali no papel, então só poderia ser teoricamente, nenhum fantasma, nenhum espírito iria até o Chico Xavier para psicografar. Mas vocês vão ver a conclusão da reportagem aqui nessa revista Realidade de novembro de 1971. O nome da matéria é O Cérebro Anormal de Chico Xavier, concordo. E o desfecho da matéria é o seguinte:
Mas agora vou ler a receita psicografada do pedido que fiz hoje, em nome de Pedro Alcântara Rodrigues, Alameda Barão de Limeira, 1327, apartamento 82, São Paulo. Assim como no caso da alergia, não veio uma receita de remédios, mas uma orientação espiritual. Na letra inconfundível de psicografia, lá está: junto dos amigos espirituais que lhe prestam auxílio, buscaremos cooperar espiritualmente em seu favor. Jesus nos abençoe. O que pensar disso? Nem a pessoa com aquele nome, nem mesmo esse endereço existem. Eu os inventei. Então, essa é a segunda grande prova que desqualifica a mediunidade do Chico Xavier. E na mesma revista vocês vão ver o eletroencefalograma de Chico Xavier comentado por pelo menos um médico neurologista. O Hamilton Ribeiro conseguiu um eletroencefalograma do médium, do Chico Xavier, e apresentou para um médico neurologista chamado Juvenal Guedes, sem informar ao médico que aquele eletroencefalograma pertencia a Chico Xavier. Essa aqui vai ser a resposta do Juvenal Guedes ao Hamilton Ribeiro ao analisar o eletroencefalograma. O eletroencefalograma é esse aqui. Está aqui um trecho dele, lógico, o eletroencefalograma é muito maior que isso. Então, a resposta do Juvenal Guedes é a seguinte: não é um eletro normal, absolutamente. Durante a ativação pela hiperpneia e pela psicografia, nota-se uma disritmia de origem subcortical com predominância nas regiões temporais do hemisfério esquerdo. Em miúdos, há uma descarga elétrica anormal produzida abaixo do córtex que se irradia ora à direita, ora à esquerda. Diante de uma ativação dessa descarga, o paciente pode chegar à convulsão do tipo epilético ou equivalente, entre parênteses, alinhamento, sensação de ausência, automatismo psicomotor, sensação de já visto, de déjà vu, etc. Qualquer afirmação médica, no entanto, precisa ser cotejada com a história clínica do paciente. E a gente sabe que a história clínica do Chico Xavier é de ver e ouvir coisas mesmo. Então a gente tem uma opinião da medicina que mostra como um probleminha no funcionamento do cérebro de Chico Xavier pode ter feito com que ele tivesse aquele automatismo psicomotor sem ter uma noção da realidade. Ou seja, como o Chico Xavier tinha uma noção diferente da realidade da nossa, a gente não pode dar tanto crédito ao que ele via ou que ele ouvia. Se não for isso, lógico, ele era um mentiroso e dizia que via uma coisa que ele não via. Então, o quarto argumento é do charlatanismo da Otília de Ouro. Aquela mesma mulher que vocês viram fantasiada de fantasma, ela foi desmascarada em 1970, na revista O Cruzeiro de 1970, de outubro de 1970, nessa revista aqui, O Cruzeiro. E vocês vão ver o que ela fez quando foi pega. Soltando palavrões a todos, a falsa médium sentia o fim. Só parou de xingar quando ameaçaram entregá-la à polícia. Assustada, os olhos muito abertos, o rosto ainda amassado pelo sono, ela contou uma história para salvar alguma coisa. Ou seja, a médium que aparecia naquela foto que eu mostrei para vocês, junta com Chico Xavier, era uma farsa. Este vídeo é apenas uma introdução sobre a farsa do espiritismo e a maçonaria envolvida no espiritismo. Breve lançaremos este vídeo completo. Aguarde!